Olá, boa tarde. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça aponta que a frequência de prisões em flagrante está relacionada às características sociodemográficas e à vulnerabilidade de uma parcela da população que não tem acesso a políticas públicas. O resultado dessa pesquisa do CNJ é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos outros. Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal pede que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre impeachment do ministro da Economia, Paulo Guedes. O pedido de impeachment contra o ministro da Economia foi feito pelos deputados federais Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, e Elias Vaz, do PSB de Goiás. Podcast Supremo na Semana. Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, defende regras claras de exclusão de publicação por redes sociais no combate às fake news. E ainda, Conselho Nacional de Justiça regulamenta a movimentação de pessoas presas entre unidades prisionais. Com a autorização da 23ª Vara Federal de Curitiba, a Polícia Federal deflagrou a Operação Diamond contra grupo suspeito de desviar R$1 bilhão e 500 milhões em negociações com criptomoedas. O golpe atingiu mais de 7 mil credores das corretoras envolvidas no esquema. Carros importados, mansões luxuosas, joias e muito dinheiro. Resultado de um suposto esquema sofisticado de pirâmide e estelionato. Os investigados eram responsáveis pelo controle de 3 corretoras de criptomoedas e, com investimento alto em marketing, passaram a atrair clientes para que investissem nas plataformas. Segundo a polícia, durante 2 anos, as corretoras funcionaram em aparente legalidade. Até que em meados de 2019, o grupo noticiou que tinha sido vítima de um ataque cibernético e bloqueou todos os saques de valores. O próprio grupo solicitou apuração criminal, mas não colaborava com as investigações, o que levantou a suspeita da polícia de que o ataque cibernético não teria existido e que os próprios donos das corretoras seriam suspeitos de estelionato. A Polícia Federal apurou que os clientes acessavam falsos extratos dos investimentos, já que boa parte das moedas virtuais iam para as contas dos líderes do grupo. Com o argumento do ataque hacker, a empresa então entrou com um pedido de recuperação judicial e conseguiu se restabelecer. E aí veio o segundo golpe. De acordo com a polícia, o líder do grupo conseguiu enganar o administrador judicial, apresentando como garantia uma carteira de bitcoins que nunca foi dele. No começo do ano passado, o grupo passou a oferecer contratos de investimento coletivo sem registro junto à Comissão de Valores Mobiliários. Com o aprofundamento das investigações, a polícia descobriu que o grupo operava um esquema de pirâmide financeira. Para acabar com o esquema e promover o ressarcimento dos mais de 7 mil credores, na manhã de hoje, 90 policiais cumpriram em Curitiba e região metropolitana um mandado de prisão preventiva, 4 de prisão temporária e 22 mandados de busca e apreensão. A Justiça decretou o bloqueio de valores, além de sequestro de imóveis de luxo. A ação apura prática de crimes de estelionato, fraudes, lavagem de capitais, organização criminosa, além de delitos contra a economia popular e o sistema financeiro nacional. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República sobre pedido de impeachment contra o ministro da Economia, Paulo Guedes. O pedido de impeachment contra o ministro da Economia foi feito pelos deputados federais Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, e Elias Vaz, do PSB de Goiás, depois que o ministro faltou à convocação dos parlamentares para esclarecer sobre divergências bilionárias em dados da Previdência apontadas pelo Tribunal de Contas da União. Os deputados pedem a saída de Guedes depois que o ministro faltou na semana passada pela 3ª vez para prestar esclarecimentos à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O pedido tem como base a lei de impeachment que prevê o afastamento de ministros de Estado que não comparecem sem justificativa à convocação na Câmara ou no Senado ou em qualquer comissão das duas casas,
para esclarecer assunto previamente determinado. Agora a Procuradoria deve emitir parecer sobre o pedido de impeachment e, em seguida, o processo volta para o Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao podcast Supremo na Semana, o ministro do STF e presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a adoção de regras claras para a exclusão de posts por redes sociais no combate às fake news. Na entrevista da semana, o ministro Luiz Roberto Barroso falou sobre a importância do combate às notícias falsas. Ele explicou que a criação de regras mais claras para as plataformas de redes sociais poderem excluir postagens deve trazer segurança sem afetar a liberdade de expressão. As redes sociais têm que ter termos de uso claros para que a exclusão de posts e a exclusão de pessoas se dê por critérios que possam ser controlados pela sociedade, não arbitrários. Isso é muito importante. E, do outro lado, nós não queremos potencializar a atuação dos grupos que atacam as instituições. O ministro destacou ainda que a experiência de conduzir as eleições de 2020 demonstrou a necessidade de mudança legislativa. Não é um momento fácil, porque há uma nova realidade em que nós não queremos perder o que já conquistamos, não queremos instaurar uma censura privada, mas não queremos deixar que a democracia seja destruída ou corrompida por milícias digitais. Esse é o cenário, e este é o cenário em que o legislador tem que intervir, tanto quanto possível, fazendo o controle não de conteúdos, mas dos comportamentos coordenados inautênticos. O quarto episódio do podcast Supremo na Semana também traz detalhes da sessão de despedida do ministro Marco Aurélio, entre outros temas. Todos os sábados são postados episódios novos, que podem ser acessados nas principais plataformas para streaming de áudio. A Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não vai ter que reajustar o valor de contrato firmado com a construtora responsável pela realização das obras no campus. A AGU conseguiu na Justiça impedir que a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fosse obrigada a reajustar o valor de um contrato firmado com uma construtora para a realização de obra no campus. A empresa participou de licitação e enviou proposta. Após assinar 3 contratos e já com as construções bem adiantadas, a empresa queria que a universidade corrigisse os valores acertados no contrato pelo índice inflacionário do período. As obras eram para edificação de um bloco no Centro de Ciências Sociais e Humanas e de prédios novos no Centro de Educação Física e Odontologia. Na Justiça, a construtora alegou que no contrato assinado com a universidade teria uma cláusula que vedava reajustes de preços, baseado na Lei 9.069 de 1995 e na Lei 10.192 de 2001, e que essa cláusula seria abusiva e ilegal. O que a empresa queria, em verdade, era um reajuste global do valor dos contratos e que essa pretensão não tinha previsão nem no edital, nem no contrato. A AGU, representando a universidade, defendeu os termos do edital e do contrato. Explicou que as cláusulas eram claras e que poderia haver reajuste em apenas 3 casos: se fosse constatado erro de cálculo, se o projeto fosse alterado ou se houvesse atraso nos pagamentos, o que não ocorreu. A Justiça acatou os argumentos da AGU. Na decisão, o juiz que analisou o caso afirma que não foram comprovadas irregularidades nas cláusulas do contrato. É uma decisão que ratifica o acerto das condutas administrativas e a lisura do procedimento administrativo desde a licitação até a execução do contrato. Se a pretensão da empresa fosse acolhida, é como se fosse permitido ao licitante vencedor discutir no momento posterior as cláusulas do edital e do próprio contrato, o que, numa última análise, seria uma burla ao procedimento licitatório. E também é uma decisão importante porque ela resguarda o erário de eventuais erros de mensuração das empresas na formulação de propostas, sejam esses erros intencionais ou não.
E você vai ver a seguir, um estudo do Conselho Nacional de Justiça aponta que as prisões em flagrante estão associadas à dificuldade ao acesso a políticas públicas. Assunto para o próximo bloco. Continue com a gente. Eu volto já. A Constituição Federal do Brasil, definida por Elis Guimarães como a Constituição Cidadã, marca o fim de um longo período ditatorial e a retomada da tão esperada democracia. Ela é conhecida como Constituição Cidadã porque ela legitima direitos civis e direitos políticos que foram tão suprimidos no regime anterior e agora garante que o Estado será responsável pela implementação desses direitos. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou as regras para a movimentação de pessoas presas no sistema penitenciário. Bom, as diretrizes se aplicam tanto para presos condenados quanto para os presos provisórios. O CNJ fez uma consulta entre órgãos do Poder Judiciário, do Sistema de Justiça e do Executivo. 26 unidades da federação participaram da pesquisa. A ausência de um procedimento formal e padronizado para a transferência de presos foi relatada por mais da metade dos representantes ouvidos. Há informações de que em pelo menos 6 estados brasileiros o judiciário sequer participou dos procedimentos. A competência da Justiça para atuar na transferência de pessoas presas está disciplinada no Código de Processo Penal, na Lei de Execuções Penais e em convenções internacionais de direitos humanos em que o Brasil é signatário. Os órgãos do Poder Judiciário têm 90 dias para se adequarem à resolução. Pela normativa, antes de decidir a movimentação do preso, o magistrado deve ouvir o Ministério Público, o réu e o sistema de administração penitenciária. No caso das transferências dentro do próprio Estado, as novas regras consideram o direito da pessoa presa de ficar próxima à família, as possibilidades da administração penitenciária e os interesses da Justiça. Já quanto à movimentação de presos entre os estados, são levados em conta o risco à vida ou à integridade e a necessidade de tratamento médico. Estão previstos ainda critérios que facilitam o contato com o mundo exterior, como a permanência da pessoa presa perto do local de trabalho, de estudo e quando houver a necessidade de regulação de vagas por causa de superlotação das unidades carcerárias. A resolução contou com o apoio técnico do programa Fazendo Justiça, parceria do CNJ com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e com o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O projeto tem o objetivo de contribuir para a superação dos desafios do sistema prisional no país. As prisões em flagrante estão associadas à dificuldade ao acesso às políticas públicas. Esse é o resultado do estudo Encarceramento, Políticas Públicas e Atuação da Justiça em Territórios de Vulnerabilidade Social, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o estudo coordenado pelo CNJ, as prisões em flagrantes ocorrem principalmente porque os autores de crimes não têm acesso a serviços como educação e saúde. E isso aumenta a vulnerabilidade dessas pessoas. O Departamento de Pesquisas Judiciárias coordena diversas pesquisas bastante interessantes. E esse seminário ele tem a função assim, de trazer uma maior visibilidade a essas pesquisas, um maior debate sobre esses assuntos que são bastante relevantes, a outros assuntos também sobre o sistema carcerário. Então, os seminários, ele busca tanto difundir essas pesquisas do CNJ, como também aproximar o CNJ da academia, né? Desses acadêmicos, desses pesquisadores que realizam pesquisas empíricas sobre o Poder Judiciário. O estudo foi realizado nas regiões metropolitanas de 6 capitais brasileiras e em Campinas, São Paulo. Os pesquisadores perceberam que a frequência de prisões em flagrante de adultos está relacionada ao local onde moram, o tipo de crime, as características sociodemográficas e o índice de vulnerabilidade. O resultado preocupa autoridades porque reflete a dificuldade das pessoas para conseguir um trabalho, por exemplo, voltando a cometer crimes.
O Brasil é o terceiro país do mundo com a maior população carcerária. São quase 800 mil detentos, atrás dos Estados Unidos e da China. De acordo com o estudo, 55% dos presos são jovens de até 29 anos, 64% negros e 75% não têm ensino médio. A maioria mora em periferias. Essa relação entre residência, local de residência e tráfico de drogas, ela foi muito forte, apareceu muito nas falas como um fator de risco para a criminalidade. Eu acho que nessa perspectiva, os dados demonstram que ser criminoso, né, nas falas aí, isso representa uma sentença que a pessoa carrega pelo resto da vida. Bom, e para detalhar o assunto, eu converso agora com a supervisora do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, a doutora Melina Miranda. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês para debater um tema tão relevante. Prazer é todo nosso em recebê-la. Me chama a atenção uma fala ali no final da reportagem, que é quase que uma sentença, né, desse cidadão que, infelizmente, mostra o retrato dos presídios hoje no Brasil. Quer dizer, o preso tem cor, sim, tem classe social, a desigualdade está escancarada e tem ligação direta com a vulnerabilidade social dessa condição, desse preso vulnerável, é o que aponta o estudo, né? Quero que a senhora faça, por favor, uma breve introdução acerca desse tema, que é de uma complexidade tamanha mudar esse cenário que já é antigo, né? Esse perfil carcerário, infelizmente. Exatamente, Rafaela. Acho que o estudo apresentado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, por meio da pesquisa realizada pela USP, a Universidade de São Paulo, é bastante interessante, pois traz ensaios que interessam a várias áreas do conhecimento e de atuação e também propõe um diálogo de dados quantitativos e qualitativos. Isso é bastante interessante. A pesquisa também se dedicou a ouvir atores envolvidos no sistema de justiça, então juízes, defensores públicos, assistentes sociais, psicólogos, e além das pessoas que têm essa triste trajetória na persecução penal, como familiares e egressos do sistema. A partir dessa pesquisa, acho bastante importante a gente aprofundar alguns dados, como você bem colocou, é um tema complexo. E sobre o perfil da população encarcerada no Brasil, de sair da pesquisa, já sai com o indicador inicial da população encarcerada no Brasil, que majoritariamente é negra, pobre, jovem, muitas vezes inserida de forma precária no mercado de trabalho e com baixa escolarização. Então, é essa população que o Brasil encarcera hoje. Esse foi o mote, o ponto de partida da pesquisa, e basta a gente olhar os dados, sem falar na necessidade de qualificar ainda mais esses dados, né, do nosso sistema prisional, do sistema de justiça também. Gostaria de falar, Rafaela, né, a história do Brasil, a história recente, ela é marcada pela escravização do povo negro e sua consequente perseguição e desassistência. Esse reflexo ele é sentido até hoje. A gente tem uma relação, a gente não pode apagar essa relação da história. Então, é muito importante que as instituições se voltem para esse tema. Falando falando em desassistência, né? Realmente eles não têm acesso a serviços básicos, esse recorte, né, que o estudo aponta da população mais vulnerável, há uma exclusão de serviços públicos, saúde, educação, me refiro a serviços básicos, muitos nem têm documentos. O CNJ faz um trabalho brilhante com os presos em várias frentes, inclusive também de retirada de documentos. Essa questão do registro civil é algo muito forte também, para que é a porta de entrada, né, para que eles tenham acesso a serviços. Qual é a leitura que a senhora faz
essa falta de serviços, o recorte por região também. Há uma região onde o déficit é maior? Na pesquisa, a gente conseguiu ver que alguns equipamentos, alguns serviços das políticas de saúde e educação, por exemplo, eles estão bastante presentes nos territórios mapeados, estudados, né? Esse dado, ele nos mostra a importância da Constituição Federal de 88, dos avanços em políticas universais, como é o caso da saúde e da educação. Por outro lado, a pesquisa revela também uma baixa capilaridade dos serviços de assistência social, que é uma política organizada mais recentemente e que ela é fundamental para a atenção às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Então, se por um lado a gente tem a presença de alguns serviços, faltam outros, e além disso, né, o aprofundamento desse estudo, ele poderia se dar também não só na presença desses serviços, mas sim na efetividade, nas condições de acesso, na qualidade, nas condições de permanência. Então, por exemplo, se a gente tem uma adolescente que precisa estudar e é mãe, ela também precisa garantir a subsistência do filho. Nós temos políticas que ofertem condição material para essa adolescente continuar estudando? Então, essas questões que nos apresentam várias camadas, né, elas precisam ser melhor investigadas. Não adianta só dar o serviço, né? Precisa ter todo um estudo também, como e para quem esse serviço será oferecido. Não basta disponibilizá-lo, né? Bom, infelizmente nosso tempo é curto, esse assunto é de uma complexidade tamanha. Eu já chamei a atenção aqui que o CNJ tem inúmeros projetos e ações voltadas aos presos vulneráveis. Tem um especial, né, doutora, que é o Fazendo Justiça. Demos também agora há pouquinho uma matéria anterior, que é um programa em parceria com o PNUD da ONU. Rapidinho para a gente finalizar, como é que é esse trabalho? O CNJ, ele tem uma história, né, de se voltar, de olhar para políticas judiciárias para essa população, mas agora, sobretudo, né, a partir de 2019, nós temos, a gente se dedica a olhar para essa população, para as minorias. Então, temos feito 28 ações simultâneas no programa Fazendo Justiça, olhando para a população LGBTI, para as mulheres, população indígena, migrantes, tudo isso com normas para o Poder Judiciário, além de práticas também mais educativas, como manuais e processos formativos para os juízes e servidores do Poder Judiciário. Então, nós temos várias ações nesse sentido que reforçam também a necessidade de proteção social. Maravilha! Desde a porta de entrada até a porta de saída do sistema. Ótimo, já fica o convite aqui para a gente voltar a falar sobre esse assunto em breve. Infelizmente o tempo já acabou mesmo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Até a próxima, boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde. Vacinas fora do prazo de validade. O Ministério Público pede informações à Anvisa e ao Ministério da Saúde sobre essa eventual aplicação de doses de vacinas vencidas. Esse é assunto para o próximo bloco, eu volto já já. A Constituição, como lei fundamental do Estado, é de extrema importância para todos. Pois, além de definir os fundamentos e os objetivos da República, ela funciona como uma espécie de certificado de garantia para que o cidadão possa se valer de direitos fundamentais, como o direito à vida, o direito à igualdade e o direito de liberdade. O Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia de Covid-19 do Ministério Público Federal enviou ofícios ao Ministério da Saúde e à Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, pedindo informações sobre uma eventual aplicação de doses da vacina da AstraZeneca fora do prazo de validade.
Segundo notícias veiculadas na imprensa, cerca de 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca teriam sido aplicadas em 1.500 municípios. O documento é endereçado ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com cópia à Secretaria de Vigilância em Saúde, setor responsável pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, pede que sejam informadas as datas das remessas dos lotes aos estados e de validade das vacinas. Questiona se foram enviadas com tempo suficiente para serem distribuídas e aplicadas pelos municípios. Em caso de ter havido aplicação de vacinas após o prazo de validade, o Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid-19 do Ministério Público Federal quer saber quais providências serão tomadas pelo Ministério da Saúde, junto aos órgãos estaduais e municipais incumbidos da execução do programa. Já a Anvisa, o GEAC pede que esclareça, caso tenha ocorrido a aplicação de doses vencidas, se há comprometimento à saúde das pessoas e à eficácia do imunizante. Em um trabalho conjunto, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União entraram com uma ação na Justiça para obrigar o governo federal e o estado do Mato Grosso a providenciarem a vacinação contra a Covid-19 de indígenas que moram em área urbana. De acordo com o Ministério Público Federal, a FUNAI apresentou relatórios que comprovam que os indígenas que moram em área urbana no Mato Grosso estão sendo tratados de forma desigual na vacinação contra a Covid-19. Isso porque, com o argumento de evitar o duplo atendimento aos indígenas, tanto a Secretaria de Saúde Estadual quanto os distritos sanitários especiais indígenas não estão adotando providências para imunizar os povos que vivem nos municípios. Em um trabalho conjunto com a Defensoria Pública da União, o MPF reforça que existe entendimento no Supremo Tribunal Federal de que os indígenas que moram em áreas urbanas têm direitos iguais aos que moram em terras indígenas. Como os indígenas estão incluídos nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19, todos devem ser imunizados. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.